Olá pessoal, hoje no Viajando na Lei nós vamos falar sobre o tempo de espera de um processo de autorização de residência aqui em Portugal. A dica da semana vai ser sobre como devem vir os documentos do estrangeiro para serem aceitos aqui. E no final vamos falar sobre um caso de superação de uma família que teve o processo de legalização feito num tempo recorde. Roda a vinheta. Olá pessoal, esse é o podcast Viajando na Lei. Estamos gravando também vídeo, estamos no YouTube. Estamos aqui para poder conversar com vocês a respeito de vários aspectos da lei portuguesa, a respeito de nacionalidade, legalização de pessoas, legalização de empresas. Nosso escritório está localizado na cidade do Porto, mas atuamos em todo Portugal e também com brasileiros. Aqui nós temos clientes chineses, japoneses, coreanos, nepaleses, russos, de todas as nacionalidades. E temos imenso prazer em fazer esse trabalho aqui para poder levar para vocês informações e discutir temas que são polêmicos na expectativa de ajudar as pessoas que estão ou querendo vir para Portugal ou já estão aqui e querem se legalizar. Eu estou hoje aqui com a minha equipe, Dr. Cidálio, bom dia. Bom dia pessoal, um prazer estar de volta aqui nesse podcast, nesse vídeo. Espero que possamos ajudar vocês mais uma vez. Com a Ingrid Johanna. Hello, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid Johanna, consultora da TIT. Estou aqui para passar para vocês uma informação jurídica de qualidade. E João Miguel. Muito bom dia, caros ouvintes. Muito boa noite aos nossos ouvintes internacionais. É um prazer estar aqui mais uma vez essa semana, hoje com o time completo, para informar-vos. E, como disse na última semana, melhor informação na internet. Pessoal, a gente sempre, nosso lidar do dia a dia é tratar da vida das pessoas e ajudar elas a se legalizarem aqui em Portugal. E eu sempre digo o seguinte, o primeiro e o maior investimento que você deve fazer quando você muda de país é na sua legalização. Se você escolheu viver num país diferente do seu de origem, onde você naturalmente foi se legalizando na medida que você foi crescendo, você tem que se preocupar como primeiro passo com a sua legalização. Então, as pessoas que não vieram ainda para Portugal e querem vir, seja de que nacionalidade for, se preocupem quando chegarem aqui, como elas vão trabalhar a legalização delas. E, de preferência, já iniciem no seu país antes de virem para cá. Ok? Porque a gente percebe, por vivência, que a vida da pessoa é uma antes dela estar legalizada e outra depois que ela está legalizada. Muita gente escolhe vir para Portugal sem se legalizar, vem para cá como turista, via de regra, chega aqui, ela inicia um processo de legalização e aí ela enfrenta um problema que é um problema grave, que é o tempo de espera. Muita gente está fazendo isso, Portugal é um país que está na moda, atraindo pessoas e ela chega aqui, inicia o processo dela, só que o processo dela tem outras pessoas também que estão no mesmo caminho, acaba engarrafando os sistemas públicos e aí o tempo de espera se estende por muito além daquilo que imaginava que seria necessário. A Siri entrou aqui, não era para entrar. Desliga a Siri. E a pessoa acaba enfrentando o problema. É carteira de motorista que vence, porque a pessoa chegou aqui, e a carteira de motorista estava por vencer, ela não se preparou e, de repente, quando viu a carteira de motorista dela, venceu. PB4, que tem a validade de 1 ano só também, vence depois que você se legaliza, ou no processo. Muita gente está enfrentando esse problema. Porque certidão de nascimento também. Casamento. Certidões de nascimento, certidão de casamento. Então, a coisa fica estendida além do tempo, e a pessoa acaba tendo prejuízo na legalização dela. Quando surge esse cenário de tempo excessivo, via de regra aparecem os santos que vão fazer com que o seu processo ande mais rápido. Claro, à custa de aí módicos valores, mas eles vão fazer que o seu processo ande mais rápido. E aí é que começa o problema aqui. Por quê? Você, querendo que a coisa seja mais rápida, cai nesse canto da sereia de que efetivamente vai encontrar uma situação favorável através da mão daquela pessoa. E eu quero garantir para vocês o seguinte, pessoal, isso não existe. Nosso escritório, ele tem um trabalho sério,
nós estamos fundamentados dentro da questão jurídica, temos um relacionamento principalmente com o CEF, que é o órgão que cuida da maioria desses processos de legalização. E o que acontece? A gente não consegue saber o tempo de resposta do CEF. Nós podemos apenas iniciar os processos e depois, principalmente por trabalho, é um processo que está com tempo de resposta hoje muito grande. A manifestação de interesse, ela está demorando quanto tempo? Em torno de 8 meses para ela ser aceita, ou seja, simplesmente para eles te darem uma resposta se os documentos estão certos ou não, são uns 8 meses, e depois a gente consegue marcação, quando consegue, para uns outros 8 meses na frente. Então, bota aí uns 16 a 18 meses, em média. Para poder o processo todo ficar pronto. Então, o que acontece? Para o processo todo ficar pronto? Não, para ir ao CEF. São 18 Pra ir ao meses CEF para ir ao CEF. ainda, né? Ainda tem ali 1 mês e meio, 2 meses, às vezes mais, dependendo se der algum problema ou não, em chegar ao cartão em si. Então, nós estamos levantando esse tema aqui porque na semana retrasada nós fomos procurados por um cliente que ele estava trazendo para cá, ele é um empreendedor e estava trazendo para cá alguns trabalhadores estrangeiros. E efetivamente esses trabalhadores vieram para cá para poder conhecer o ambiente de trabalho. Não foi possível já trazê-los para cá com visto de residência por trabalho, que seria o ideal. Entraram aqui como turistas, chegaram aqui e nos procuraram porque eles queriam trabalhar e iniciar o processo deles de legalização. Bom, e uma das coisas que eles nos perguntaram, após termos já acordado tudo, foi o seguinte: doutor, quanto tempo o senhor me entrega essa residência? E eu falei para eles, olha, eu não posso dizer para você quanto tempo esse processo vai ficar pronto, e qualquer pessoa que diga para você quanto tempo esse processo vai ficar pronto, você não acredite nela, você não dê credibilidade para essa pessoa, porque certamente você vai ter problema. Mas as pessoas parecem que querem ser enganadas quando elas buscam um objetivo. E por mais que a realidade mostre que a situação não é daquela maneira, a pessoa entra num módulo de ilusão e que ela parece que assim, me engana que eu gosto, aquela história. O que aconteceu? Esse cliente ficou de analisar a nossa proposta, sendo que a gente já vinha conversando há muito tempo, já estava tudo certo, e ele depois entrou em contato conosco, na verdade ele sumiu, e aí eu falei, vem cá, o processo de legalização da sua equipe, ela tem que ser feita, porque senão eles vão ter problemas. A gente tem que começar logo, porque o processo tem que ser iniciado rapidamente para não ter consequências no futuro. E ele falou, não, eu resolvi escolher outro caminho. Mas eu falei, o que aconteceu? Ele falou, é porque, na verdade, eu tenho pressa que isso seja resolvido e você não deu tempo de resolução. E o que aconteceu? Uma outra pessoa disse para mim que poderia resolver essa situação de uma maneira mais rápida e eu acabei seguindo com ela. Eu não entrei em detalhe para saber se a pessoa era profissional, se era um escritório sério, se era uma assessoria. Eu não entrei nessa discussão com ele porque não me interessou. Mas eu fiquei muito preocupado com essa situação e resolvemos discutir ela aqui, porque afeta a todo mundo, principalmente quem tá se legalizando por trabalho, porque há outros caminhos que permitem que a pessoa possa fazer efetivamente mais rápido, porque a lei de legalização Portugal, a lei dos estrangeiros, ela prevê uma série de opções para que as pessoas possam se legalizar. Uma delas é através do trabalho, como a gente já falou aqui, trabalho subordinado e trabalho de atividade, trabalho independente. Agora, esse é o caminho que mais é utilizado e também é o caminho mais cheio, né? Que tem mais gente é o que mais demora. A gente consegue fazer o processo, consegue iniciar o processo, damos o primeiro passo e nós ficamos aguardando um retorno do CEF para ele poder aprovar ou não aprovar aquele primeiro passo que nós damos na legalização. Esse tempo de espera nós não controlamos. A gente não sabe, hoje está demorando em torno de 8 meses. Há tempos atrás estava demorando em torno de 4 meses, 5 meses. Pode ser que no futuro demore mais. Esse é o primeiro passo. Uma vez aprovado, o segundo passo é agendar. Isso depende também do momento onde aquele processo ele é autorizado, que o agendamento, ainda que possa ser feito em todo o território nacional, o agendamento, ele... O CEF disponibilize o agendamento, né?
Porque depende do CEF disponibilizar o agendamento na plataforma. Depende de você ter vaga naquele momento ali e também da pessoa estar disponível ou não para ir. Tem muitas vezes que a manifestação é aceita e a pessoa fica esperando 2, 3, 4 meses para ter uma disponibilidade de vaga. Isso a gente está falando em qualquer território, dentro do território nacional todo, né? Sim, esse ano aconteceu que agora desde setembro abriram vagas e desde então tem tido vagas de uma forma mais abundante, assim, então tem mais. Mas no início do ano, desde maio, abril, assim, até setembro, a gente teve clientes que ficaram 5, 6 meses com a manifestação de interesse aceita, sem conseguir vaga. A gente entrava todos os dias, olhava todos os lugares do país, até nos Açores, na Madeira, nas ilhas, e nada, não tinha E as nenhum pessoas lugar. nos pressionavam, falavam, doutor, o que o senhor pode fazer? Eu sempre dizia a mesma coisa, olha, o que a gente pode fazer é ter uma interlocução com o CEF, pedir de uma maneira que ele possa atender, mas não existe um dispositivo legal, porque nós trabalhamos dentro da lei. Não existe um dispositivo legal onde a gente possa colocar o CEF na parede, nesse caso, e dizer, olha, você não está cumprindo a lei. E nesse caso, você tem que favorecer o meu cliente, tem que andar mais rápido. Então, a gente não consegue. E aí, depois a pessoa agenda e fica aguardando para ir. Então, quando você inicia um processo de trabalho, de legalização, você efetivamente não tem a noção de quando é que aquilo vai estar pronto. Mais ou menos hoje eu digo que é 1 ano. Mais ou menos 1 ano. Então, durante esse 1 ano, a pessoa vai ter que aguardar e ela vai ter uma certa perda durante alguns direitos que ela poderia ter como residente, ela não vai ter. Por isso que a gente sempre insiste que é importante você já vir para cá, você que quer residir em Portugal, já vir para cá com todo o processo feito. Aí, nesse cenário, o que surge? Surgem pessoas que prometem que vão entregar, vão fechar esse processo num período de tempo determinado. Ora, ou essa pessoa está mentindo, e aí você está se iludindo, pagando para ela, e, na verdade, aquilo não vai acontecer, e nós não fazemos isso, nós, no nosso escritório, não prometemos nada que nós não possamos entregar, porque isso gera uma descredibilidade, uma falta de credibilidade na palavra das pessoas que estão ali negociando, das pessoas que estão gerindo aquele processo, e nosso escritório tem muita credibilidade perante as pessoas que nós trabalhamos, perante os nossos clientes que nos indicam e que nos reportam para seus familiares e tudo mais. Então, ou essa pessoa está mentindo, dizendo que ela vai encurtar o tempo do seu processo, ou essa pessoa está em algum esquema de suborno. Porque, infelizmente, existe aqui em Portugal, como em todo mundo, aqui menos, mas também existe, sistema de suborno, onde você tem uma relação financeira com o inspetor do CEF ou com seja lá qual órgão for, e aí que você efetivamente consegue fazer com que o processo daquela pessoa passe à frente. Eu não sei, sinceramente, eu nem sei como é que isso é feito. Mas a gente escutamos casos aí, vemos nos jornais, e isso vira e mexe, aparece de inspetores, de pessoas que são presas em esquemas que tentam favorecer os estrangeiros nos seus processos de legalização. Sim, é bom a gente passar, doutor, para o pessoal que está nos ouvindo, que para a pessoa, você não buscar isso. Pode ser que chegue até você, mas muita gente que chega até a gente, ela busca isso. Ah, você não consegue alguma coisa para ser mais rápido? Não tem um contato lá dentro, já cansei de escutar isso. Então, isso não é favorável para você. Como o doutor disse, a lei ela não nos deixa forçar o CEF a responder, e até pela demanda está muito grande, eles têm essa escusa, infelizmente. Só que do mesmo jeito que a lei não deixa a gente forçar, ela pune quem tenta subornar ou vai por outros meios, tenta ir por outros meios. Então, se você conseguir uma autorização de residência dentro desse meio ilícito, você pode perder o seu título, né, doutor João? Sim, o artigo 85, que fala sobre o cancelamento da autorização de residência, ele diz na linha B do número 1, a autorização de residência tenha sido concedida com base em declarações falsas ou enganosas, documentos falsos ou falsificados, ou através da utilização de meios fraudulentos. Essas são as residências, os casos em que ela é cancelada. Então, aqui a gente esse cancelamento,
ele pode ser feito posterior. Sim, não precisa ser no momento lá. A pessoa pegou a residência dela, achou que está tudo bem. Vamos imaginar que isso esteja acontecendo. Não estamos dizendo que isso acontece a todo momento. A gente escuta falar que isso acontece. Mas vamos supor que a pessoa conseguiu no CEF através de um processo fraudulento desse. E aí, ali, depois aquilo ali é estourado. Há uma investigação e se verifica que é ali. E se apura quem são as pessoas que foram favorecidas. E essas pessoas podem ser chamadas, além de serem responsabilizadas penalmente pela atitude delas, porque para ver a pessoa que é corrompida, tem que ter a pessoa que corrompe, e além disso o título dela pode ser cancelado. Então, muito cuidado com isso, porque a lei ainda pode cassar o título da pessoa que entrou nesse esquema. A pressa é inimiga da perfeição, né? Então, Exatamente. se você está com pressa, tem que botar a mão na cabeça, ficar tranquilo, esperar que você vai alcançar a glória, como a gente fala aqui. Só que não tenta meios fraudulentos, porque isso pode te prejudicar muito, muito lá na frente. E qual é a melhor maneira de seu processo ser rápido? Existe uma maneira, doutor, do meu processo ser rápido? Todas as pessoas me perguntam isso. E eu sempre respondo, existe. Fazer ele certo desde a primeira vez. É o tal planejamento, né? E aí você não vai ter uma surpresa de ter erros, porque se você comete um erro, às vezes ele demora 8 meses para ser detectado, você tem que começar tudo de novo. Então, quer fazer a coisa certa? Faz certo da primeira vez. E fica sempre aqui, pessoal, para encerrar esse tema, aquela dica, aquela informação, aquele conselho que nós sempre falamos. Procura uma assessoria especializada que possa te ajudar. Porque a coisa mais importante para você que mudou de país, principalmente quem está trazendo família, é a sua legalização. Depois tudo vai acontecer. É a base da pirâmide sobre a qual você tem que se alicerçar para poder lançar o seu sonho aqui em Portugal. Certo? Sim. É uma dica muito importante para a gente seguir. E a dica dessa semana, estávamos a conversar em relação a isso, a pensar, né, o que iríamos passar. E uma das coisas que são mais importantes, que por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não sabem, é sobre o apostilamento de AIA. O que acontece? Todo documento que não seja português precisa ser certificado, precisa sair do seu país de origem certificado. É válido para que o outro estado, no caso o estado português, reconheça. Olha, realmente esse documento aqui vale, não foi fraude, né? Não foi inventado e tudo mais. E existe, como no Brasil, vou colocar o exemplo do Brasil, nós chegamos lá, autenticamos um documento para dizer que aquele documento é válido. E o apostila de AIA é basicamente uma autenticação, só que internacional, para dizer, olha, esse documento aqui foi autenticado. No Brasil, vale em todo o território nacional. Quando eu apostilo, quer dizer que ele vale internacionalmente. Em todos os países. Em todos os países. São 108 países destinatários que fazem parte do acordo da apostila de AIA. Ele entrou em vigor em 1965, então tem muito tempo. Então, todos os países que fazem esse tipo de apostilamento quer dizer, olha só, esse documento é verídico, então o outro estado pode acreditar, pode ter veracidade esse documento. Então, todos os documentos que você for trazer do Brasil para Portugal para realizar sua autorização de residência tem que ser apostilado. E está em língua, no caso do Brasil, ok, mas se for de outro país... Tem que ser traduzido. Tem que ser uma tradução juramentada, não pode ser qualquer tradução, você traduzir o documento e depois apostilar. Então a dica da semana é? A dica da semana é todos os documentos que for vir para Portugal, que precisa para legalização ou para estudo ou todas as áreas, precisa ser traduzidos e apostilados. Sim. E o CEF bate forte nessa tecla, tá? Qualquer documento, certidão de nascimento, certidão de casamento, se não for apostilado, não passa e não tem jeito, gente. Não acredita em quem fala o contrário, porque não é... Não tem como dar jeitinho na hora. Já é de cara, eles já olham e vê se está apostilado, se não tiver... E aí a pessoa que quer o processo rápido... Já se atrasa Já se atrasa disso, porque... E às vezes acontece até de eles pedirem documentos que não estão na lista... E se você não tiver ele apostilado, eles não aceitam. Sim. Então, assim, apostila tudo que você tiver, porque já aconteceu num caso de um cliente pedirem a certidão de nascimento dele e por alguns motivos ele tinha perdido e não tinha ela apostilada.
E a pessoa não queria aceitar. Ali tinha uma cópia, uma certidão digital, não queria aceitar. Então, assim, a gente conseguiu porque conhecemos a lei, mas a dica fica aí. Apostila tudo que você tiver. E aí cai naquele momento que a gente fala, né? A assessoria, o acompanhamento de uma pessoa que sabe a lei. Para poder resolver essa situação. A gente conseguiu resolver a situação sem a pessoa ser notificada e precisar, né? Maravilha, maravilha. Olha, e agora a gente vai falar sobre um caso de superação justamente em relação a essa questão do tempo. Porque o processo de legalização aqui em Portugal, ele tem existem vários caminhos que a pessoa pode se legalizar e muitas vezes a pessoa não sabe e fica parada. É o caso dessa família. É toda uma família que é marido, mulher e 3 filhos. 3 filhos, né? E eles estavam aqui em Portugal, tinha uma relação com Portugal já há algum tempo, inclusive uma das crianças tinha nascido aqui, mas eles não estavam ainda legais, né? E essa situação já perdurava um tempo e nos procuraram muito preocupados porque querem dar passos futuros e ouvindo toda essa notícia que os processos demoram demais aqui em Portugal, eles falaram... Só conheciam uma forma de legalização, né? Eles só conheciam uma forma. Só conheciam uma forma de legalização por trabalho. Que isso ia demorar muito. E já tinham dado entrada através do trabalho. Exatamente. Já tinham dado entrada e tudo, e a coisa estava demorando, que é o tema, e nos procuraram. E aí nós paramos durante um determinado tempo, após a primeira conversa, analisamos aquela estrutura familiar, aquela história que eles tinham, e nós verificamos ali, pessoal, 4 alternativas de legalização, ou seja, se partiu de uma extremamente lenta e que não se sabia nem quando seria, para termos 4 alternativas. Bom, dessas 4 alternativas, nós abrimos a possibilidade para todas elas e, efetivamente, eles nos procuraram no finalzinho de novembro, sem perspectiva de estarem legais aqui em Portugal ainda, e por isso nos procuraram. E aí, hoje, nós estamos aqui no final de dezembro, já no início de março, toda a família já está agendada para poder conseguir a sua legalização. E como a gente já analisou profundamente a lei, e vimos que eles atendem os pré-requisitos, a gente tem absoluta certeza que já em março, ou seja, 4 meses depois, todos já vão estar legalizados. Então, é fundamental você ter assessoria de alguém que entenda, porque vai olhar aquela situação de uma maneira que você não consegue olhar, que o primo não consegue olhar, porque também tem muita essa realidade. Não, mas eu já fiz, eu acho que posso fazer. Fica aquela reprodução. A lei muda, gente. A lei muda, exatamente. E aí sim, isso sim é ganhar tempo. Isso sim é ter velocidade. É você fazer a coisa certa, da maneira certa, de acordo com a lei, e é isso que Portugal quer. Sim, Portugal quer crescer na população dela, quer que as pessoas venham para cá, mas quer pessoas legais, pessoas fazendo a coisa certa, e está de braços abertos para todos nós e todos vocês. Exatamente. Eu acho que a Ingrid falou que a lei muda, e não só a lei muda, mas quem executa a lei também muda a forma de executar. Então, o seu primo, o seu parente que veio há 3, 4 anos atrás, ele estava numa realidade totalmente diferente do que a realidade de hoje. Então, o CEF, há 3, 4 anos atrás, ele era totalmente diferente do CEF de hoje. Eles abordam você de uma maneira diferente, eles pedem documento de uma forma diferente. Antigamente, tinha muito menos gente vindo para cá do que hoje. Sim, uma manifestação de interesse. Em 2017, foi quando a gente fez as primeiras, a gente dava em torno de 9, 11 meses, 1 ano no máximo, estourando. Agora a gente não diz que não menos de 16 ano não dá. Menos de 1 ano é impossível. Menos de 16 meses já é com sorte. Então você vê que a realidade muda muito e é a mesma lei, é mesmo processo, mesmo site do SAPA, mesmo tudo, mas a realidade é completamente diferente. Olha, pessoal, ficamos muito felizes de estar aqui nesse período com vocês. Fiquem ligados, porque até o final do ano, toda sexta-feira, vai saindo muita coisa aí importante, coisa boa. Vamos falar sobre casamento, vamos falar também sobre nacionalidade. Então tem muito tema aí para poder discutir. A gente pede para vocês divulgarem, para poder passarem para os seus amigos. Dá o like, segue a gente. Não é, Ingrid? Então, vamos lá, gente. Segue temos o nosso Facebook, temos o nosso Tavares e TT.
Advogados Associados. Temos o Instagram, Tavares Advogados. Temos no YouTube o canal Viajando na Lei, o podcast no Spotify e no Anchor também, e Viajando na Lei. Temos o nosso e-mail, caso você queira entrar em contato, tirar dúvidas, é o contacto com Czinho, @tavaresadvogados.pt. E temos o nosso número do escritório, do WhatsApp, que agora eu tenho, mas eu não gravei. Mais 351 961 201 182. Vai estar na descrição, vai estar aparecendo na tela. Vocês mandam mensagem pra gente, tira dúvidas, estamos respondendo tanto no Instagram quanto no Facebook e também nos comentários. Então dê uma olhada, manda uma mensagem pra gente, conta suas histórias, o que aconteceu com você, qual foi a sua experiência. Pode aparecer aqui. Podemos contar a história de vocês, o caso de superação de vocês, porque sabemos que muitas pessoas passam aqui durante o primeiro ano por muitas coisas e estamos aqui para poder passar toda essa verdade, essa realidade para as outras pessoas que também querem e têm desejo de vir para cá. Sim, a dúvida pode até virar um tema, né? Acaba virando um tema. Ok, Ingrid, muito obrigado. Obrigado, doutor Cidália. Obrigado, João Miguel. Pessoal, Obrigado. Fica com a gente, divulguem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até já. Um abraço.